Voltamos ao livro Sonhos Caminhantes, de José Luís Hofer Almada. Minha terra, boca de imaginar, tristeza me bofejo assim. Ora, quinto já puta sofrer, minha alma cata poder resistir. Dias e mais dias turvos, translúcidos na ondulação das madrugadas curvas, impregnando com tédio e nostalgia a face alegada da pátria e distância, e as mãos latejantes do desterrado farejando clandestinas o noturno estremecer das longínquas narinas nas calçadas da praia Maria. O mar é um rio, e quando na estrelada vigília da longura desagoa, é uma ribeira sem amanhã, compulsivamente exaurindo-se na saudade faminta da ilha que estéril e interdita. É então que sozinho o expatriado constrói as dimensões do exílio e da solidão, como um pulso irreversivelmente empedrado e inundado de recato, com tristeza. Porque, por exemplo, na RDA era um regime, um sistema autoritário, mas havia vários partidos tolerados. Eu dava esse exemplo, mas acontece que as pessoas também queriam adaptar-se, acomodar-se. Isso está muito bem visto no romance O Poeta, de Germano Armé. Ele mostra aquela ambiência de alguma liberdade cívica, mas alguma cobardia também. Portanto, é isso que eu penso, realmente estou a dizer isso conscientemente, depois de meditar muito sobre a questão e felizmente, e o regime parecia-me um bocadinho esquizofrénico, o regime do Partido Único cabo-verdiano. Esquizofrénico porque, para fazer jus ao seu nome e à sua natureza, tinha que mostrar-se intolerante, mas ao mesmo tempo é como se tivesse complexo de reprimir, não é? Portanto, tolerava, ia tolerando, e isso é que explica também porque é que houve a abertura política que podia ter sido 2 anos antes, em 1988, e que depois a transição cabo-verdiana foi exemplar. Mas há uma coisa que é específica. Repare que só houve transição exemplar naquela altura em 3 casos. Portanto, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Benin. E em todos esses 3 casos, os partidos no poder perderam eleições. E os outros países africanos viram, analisaram e ficaram adiando a transição. Porquê? Porque o tempo de transição em Cabo Verde foi simultâneo com as transições a leste, na Europa de Leste. Foi em 90, 91. Isso é extremamente importante. Porquê? Porque havia uma equiparação automática quase entre o regime de Partido Único em Cabo Verde e os regimes de Partido Único nos países de leste. O que não corresponde à verdade. Por exemplo, como é que você pode comparar a polícia política cabo-verdiana com a Securitate romena ou com a Stasi
com a Stasi leste alemã ou com etc. Portanto, não há comparação. Mas como o tempo de transição foi simultâneo, as pessoas iam seguindo o que se passa pela televisão. E não havia redes sociais na altura. Pela televisão, o que se estava passando no mundo. E, portanto, interiorizavam aquilo. Aquilo que podia não corresponder a Cabo Verde era interiorizado como típico de todos os regimes políticos. Isso é uma das razões que explica, portanto, a transição que houve em Cabo Verde com vitória estrondosa da oposição emergente. Repara que é uma oposição que, salva o CID, que fazia oposição no estrangeiro e que fez alguma oposição interna nos acontecimentos de Santo Antão, portanto, era uma oposição que, até aí, maioritariamente estava acomodada ao regime de partido único. Mas que depois, quando surgiu, depois da abertura política, exacerbou o discurso de tal forma, equiparando com os sistemas autoritários de leste, não autoritários. Eu acho que mesmo na altura, talvez, salvo o caso da Roménia, o caso da Polónia, também havia vários partidos satélites, o caso da Hungria também havia vários partidos satélites, e etc. A maior parte dos países de leste tinha vários partidos que surgiram historicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Portanto, houve uma coisa que explica o que se passou em Cabo Verde na altura, mas que, na minha opinião, e já dei aqui a minha opinião, mas de qualquer maneira, eu, desde que estudei a leste, que era contra o sistema de partido único, crítico do sistema de partido único, portanto, quando cheguei a Cabo Verde, fiz uma coisa que considero extremamente importante no meu percurso. Eu, portanto, vi que a liberdade de criação é uma coisa extremamente importante, porque consubstancia na arte a liberdade de expressão. A liberdade de expressão na arte é a liberdade de criação. Na arte e na ciência. Um cientista tem que ser livre. Um artista tem que ser livre. Portanto, eu criei o movimento Procultura em 1985, com um grupo que depois alargamos, com o Cacá Barbosa, a Nela Spencer e a Fátima Monteiro. Depois fizemos uma reunião histórica no Lar da Terra Branca, em que estiveram mais 26 pessoas, se não me engano, menos de 30, mas mais de 20, de várias áreas, da literatura, das artes plásticas, da música, até queríamos também criar um cineclube, das várias áreas, criamos um movimento para a cultura. Isso deu uma dinâmica cultural extremamente interessante à cidade da Praia. Digamos que a cultura, também foi na altura que se criou o Ministério da Cultura, por coincidência, isso até trouxe-me alguns amargos de boca. O meu irmão foi nomeado Ministro da Cultura. Eu não gostei, porque tinha medo que visse como um instrumento do meu irmão, que tudo que fazíamos pelo Movimento pela Cultura era telecomandado pelo Ministério da Cultura, e realmente houve esse mal-entendido. Há um livro, por exemplo, que eu vou responder um destes dias, um destes meses, anos, mas hei de responder e explicar, do Camilo Leitão da Graça, que agora é embaixador da Guiné, e estou a dizer isso aqui, é que ele insinua que o Movimento para a Cultura era um instrumento do Ministério da Cultura, quer dizer, coisa. Portanto, eu vou ter que responder, embora isso, todo mundo sabe que isso não corresponde à verdade. Mas então, o Movimento para a Cultura fez coisas extraordinárias, porque publicamos uma revista, a revista Fragmentos, organizamos pela primeira vez na cidade da Praia uma semana de arte integrada, e essa semana foi importante porque houve uma grande exposição
de artes plásticas, e estou a falar de pintura, de artesanato, etc., na Assembleia Nacional. Houve várias sessões musicais na Casa Palha e recitais de poesia, foi uma coisa incrível. E a grande novidade é que pela primeira vez, conseguimos levar Nhácia Gomes e Tony Dentidor a atuar na Assembleia Nacional. Porque até aí achava-se que não, que era no terreiro e não se podia. Foi difícil, mas conseguimos que a Nhácia Gomes, pela primeira vez, e o Tony Dentidor atuassem na Assembleia Nacional. E queríamos que ela atuasse ao lado da Tutu Tevra, mas infelizmente não foi possível, ao lado, quer dizer, como protagonistas. Não conseguimos que a Dona Tutu viesse do Sal, da altura, etc. Bom, portanto foi esse, e no movimento para a cultura, conseguimos uma dinâmica impressionante. Com a revista Fragmentos, há uma nova geração que se revela completamente. E essa geração está hoje muito bem representada por poetas como o Filho Intilígio, o Denis Spínola, o José Luís Tavares, uma série de poetas que agora são consagrados, revelaram-se na altura. E organizamos uma antologia de poesia, que obviamente se fosse hoje seria mais rigoroso, mas na altura, como havia grandes problemas de edição, era quase impossível editar livros. Todo mundo editava em revistas, também não havia as redes sociais, portanto organizamos uma antologia que foi o lugar de revelação de 56 poetas novos. Alguns tornaram-se grandes poetas, Vadinho, Mário Lúcio, todos eles naquela altura, por exemplo, mas outros perderam-se pelo caminho, né? Como é óbvio. Perderam-se pelo caminho e outros não prosseguiram. Por exemplo, o Aristides Lima, portanto, espero que continue a escrever poesia, mas o Jorge Carlos Fonseca também faz parte dessa antologia. A Vera Duarte faz parte dessa antologia, o David Offer faz parte dessa antologia, porque nós fizemos uma antologia de poetas revelados depois do 25 de Abril. Porque as antologias anteriores, por exemplo, no Reino de Calibã, e até ao 25 de Abril, está a ver? Nós, portanto, quisemos abranger esse período de poetas revelados. Portanto, e essa antologia foi de uma grande utilidade no Brasil, porque é a primeira vez que vários estudiosos entraram em contacto com a poesia cabo-verdiana. E muitos mantiveram. Isso foi em 87, foi organizado em 87, vê bem. Foi publicado em 91, com gralhas, tivemos que fazer uma reimpressão mais tarde, mas grande parte dos poetas mantiveram a sua estética. Por exemplo, o Vadim, Vladimir Velim Rodrigues, Valentino Velim, o Filho Intilígio. Outros mudaram, o Jorge Carlos Fonseca, o Aristides Lima, mas outros mudaram completamente, no sentido de sofisticação, como é o caso de Zé Luís Tavares, não é? O meu caso também, o caso de Denis Spínola, do Mário Lúcio, etc. Portanto, é esse contexto, digamos, é nesse contexto que, digamos, surge a nossa geração. E a revista Fragmentos surge exatamente no ano em que acaba a revista Ponto e Vírgula. E a revista Ponto e Vírgula, o que acho estranho, é que a revista Ponto e Vírgula acaba por falta de colaboração. Porque diz, afinal, os cabo-verdianos passavam a vida a dizer que tinham muita coisa na gaveta, mas não há nada. E não há jovens. E nós provamos que não. Houve uma explosão de escrita dos novos. E repare bem, eu não gosto do termo jovens poetas,
novos poetas. Porquê? Porque todos nós vínhamos da universidade. Vínhamos da universidade, tínhamos cursos, a maior parte de nós, havia poucas exceções, portanto, e tínhamos um mundo, tínhamos uma vivência do mundo. Uns estudaram no Brasil, outros estudaram em Portugal, outros dos mais variados sítios, está a ver? Portanto, foi um movimento maduro, que provou que, bom, o Ponto de Vírgula é que não foi suficientemente cativante, porque eu creio também, o Ponto de Vírgula foi uma grande revista, como se sabe, revelou o Germano Ribeiro, que publicou na revista Ponto de Vírgula com o pseudónimo de Romualdo Cruz. É ele, o Romualdo Cruz. Por exemplo, várias histórias de A Ilha Fantástica surgiram na Ponto de Vírgula. Está a ver? Portanto, é esse o percurso e nós mantivemos, felizmente, contrariamente também ao que se dizia, e na altura havia várias dificuldades, nós dizíamos na altura, o que há em Cabo Verde, repare bem, essa frase escrevemos em vários editoriais da revista Fragmentos, não há uma crise de criação, nem uma crise de produção. Havia uma crise de edição. Está a ver? Porque só havia o Instituto Cabo-Verdiano do Livro e a tipografia lá em São Vicente. Depois disso, surgiram, felizmente, depois dos anos 90, várias editoras, várias gráficas e a produção dos novos escritores que surgiram nos anos 80, a partir de 86, portanto, é uma produção numerosa do ponto de vista quantitativo e também numerosa do ponto e de grande qualidade. É das gerações, sem dúvida, mais importantes da história da literatura cabo-verdiana. Também no sentido de, por exemplo, contrariamente à geração claridosa, em que havia uma estética quase única, você vê um claridoso, reconhece que é claridoso logo, né? Pelo português literário cabo-verdiano, pela temática telúrica, etc. Enquanto que na nossa geração há uma diversidade enorme de estéticas, de estilos e de géneros. E, sobretudo, também nós cultivamos como línguas de labor literário, portanto, várias línguas. O português, o crioulo e outras línguas, inclusive há gente que escreveu em francês ou até em espanhol, porque estudou em Cuba, por exemplo.